Olá, eu sou o Pedro, sou psicólogo. A gente construiu e pensou um espaço para a gente falar sobre hoje amor e ódio. Eu amo odiar. E nisso nasceu a ideia do podcast Sintomas em Palavras. Hoje eu tô aqui com as minhas amigas, Michelle e Andressa, e a gente vai trazer um pouquinho desse assunto, a gente vai conversar um pouco sobre esse eu amo odiar. Sim, complementando o Pedro, né? Olá, sou a Andressa. Nós estamos aqui em meio a psicólogos, né? Psicanalistas, e a gente vai conversar tanto do viés profissional quanto dos nossos achismos. Então, é mais do que a gente vê no dia a dia, no cotidiano da clínica e o que a gente sente também desses sentimentos. Eu sou a Michelle Faria e esse espaço foi construído com bastante carinho, né, para a gente pensar um pouquinho sobre o que esses dois maravilhosos falaram e espero que vocês entrem com esses pensamentos e reflexões com a gente. No primeiro tópico que a gente tinha pensado, né, sobre essa questão da cultura do ódio, a gente vem recentemente saindo de um reality show que foi bastante polêmico, trouxe várias vertentes aí sobre essa questão do ódio, né? E do amor ao ódio, né? Esse culto que a gente acaba vendo na internet. E a gente vai falar um pouco também do espaço da internet que ela abriu essa porta e esse campo para que as pessoas possam, né, odiar, né? Então fica claro ali que as pessoas odeiam corpos, odeiam estilos, odeiam sexualidade do outro e a intenção desse bate-papo é a gente trazer alguma reflexão em cima da teoria da psicanálise e também cheia de achismos aí pra gente conversar e bater um papo bem legal. Sim, e já entrando na questão das redes sociais, o que vocês acreditam que fomenta esse amor e esse ódio em excesso nas mídias? O que vocês acham que pode acarretar, ocasionar isso? Pergunta boa, né? Mas dentro do que a gente pode estruturar, né, Andressa, eu fico pensando o quanto que a rede social hoje em dia ela abriu essa questão do sem filtro, né? Vamos pegar até essa palavra, né, do filtro. Enquanto eu ali lendo, né, e pensando um pouquinho de tudo, né, teve um tempo que a rede social Instagram falou que não ia ter os filtros que foram criados, né, pelos usuários, mas sim somente o da rede. Muita gente ficou, nossa, e agora? Como que eu vou aparecer na internet? Como que eu vou postar uma foto sem o filtro? Só que não tiveram o cuidado de como iriam se apresentar de fato, né? Como que eu iria entregar uma mensagem para o outro, né? Ou responder o outro. Então a rede social ela vem com essa abertura de como me expressar. Às vezes eu posso usar totalmente minha liberdade. Às vezes eu posso realmente pensar, falar tudo o que eu penso. Será que a rede social realmente ela está ali aberta para esse viés? Ou será que a gente está faltando um pouquinho ali do que é da noção, né? De como entregar a minha mensagem, do que eu penso, do que eu quero ali proteger de acordo com o que eu acredito, né? Sem atacar. Eu acho que a rede social ela entra muito nessa questão do sem filtro um pouquinho, né? De como eu posso falar, de como eu posso me apresentar. O fato é que as redes sociais, elas fomentam também muito ódio. A gente escora, quando eu estava estudando sobre o assunto, a gente escora ali e entende que a gente primeiro aprende a odiar, Sim. né, do que amar. Então a criança ali nos seus primeiros dias de vida, ela já se frustra, porque às vezes ela não tem o seio da mãe, ela tá suja, ela tá com cólica. Então o primeiro o sentimento e emoção que ela traz ali é o ódio. Então a gente aprende primeiro a odiar do que amar, do que sentir. As outras coisas, né? E aí a gente pode falar também dessa necessidade, né? Voltando para a rede social, qual que é a necessidade? O que, que eu vejo ali? O que o outro me incomoda, que eu tenho a vontade de digitar, de falar, e de odiar o outro, o corpo do outro, a postura do outro, a vivência do outro, né?
Então, a internet, ela abre muito esse campo. Sim. A gente volta na infância, porque é o primeiro Contato ali, primeiro né? contato com a nossa emoção. O primeiro sentimento, né, que a gente Sim. aprende. Exato. E como vocês falaram, eu acredito que existe uma preocupação exacerbada com a imagem, mas também não existe essa preocupação com como que eu vou falar do outro, o que eu vou falar do outro, como que o outro vai reagir àquilo que eu falei. E o ódio, ele é simplesmente exposto, né, de uma forma visceral, sem esse limite, justamente como uma tentativa de esvaziar. Se o outro tem essa liberdade de postar, de fazer, de mostrar algo que me incomoda, ou que gera esse incômodo, né, pessoal, por que que eu não posso comentar da forma com que eu bem penso desses comentários e o outro que aceite o que eu penso dessa liberdade que ele tem? E é mais com essa necessidade de expor uma ausência própria, né, de se esbarrar na liberdade que o outro tem, do que qualquer outra coisa. E aí é muito, como é o primeiro sentimento que a gente conhece, né, a princípio, então é muito fácil a gente se esbarrar nesses favoritismos, nessa polaridade, nessa dualidade do amor e do ódio, quando a gente fala sobre a liberdade do outro, sobre como o outro se porta, e a gente não percebe que isso é um espelho de nós mesmos. Isso é uma forma da gente não reconhecer algumas coisas nossas. Exato. Eu fico pensando assim, né, que nós falamos dessa questão do ódio, né, e tá tudo bem odiar, né? Só que a gente precisa entender como eu vou fazer essa elaboração, né? Como eu vou levar isso pro outro. Tanto a questão da raiva, tá tudo bem eu sentir uma raiva, né? Mas como que isso vai movimentar em mim essa questão para que o outro entenda que às vezes esse meu expressar não está ali te anulando, não está te atacando, né? Mas é isso que nós olhamos hoje em dia, que falta um pouquinho dessas elaborações, né? Como eu vou transformar esse ódio de uma forma assim que, olha, tô movimentando alguma coisa aqui em mim, mas que eu não preciso, às vezes, te anular, né? Não preciso te denegrir ali nas redes sociais ou numa conversa, né? Olhar a olho. Então, é muito do que eu vou fazer com esse sentimento mesmo. Sim, aí, como a gente já tinha debatido, a gente entrou num assunto que eu acho relevante a gente trazer para cá, que seria a questão do conservadorismo. Sim. Frente a esse movimento, né? Até que ponto o conservadorismo, ele provoca essa linha de ódio, até onde é interessante conservar, e o que eu tô tentando conservar com essa estrutura. Não estamos aqui para falar sobre um direcionamento político, mas a gente entrou muito nessa sensação de que aonde que esse ponto de conservadorismo ele vai trazer a gente. Sim. O que estruturas conservadoras vão falar sobre essa questão de cultuar o ódio, de fomentar culturas, trazendo essa perspectiva. E na verdade a tradição versus o conservadorismo, né? Sim. Porque muito desse pensamento é baseado no que é tradicional, no que a gente já conhece, nas coisas que você aprendeu, né, da sua vida, aprendeu na infância, aprendeu com o familiar, aprendeu com seus amigos a como portar, como agir, o que é a sociedade, e vários conceitos que a gente acaba aprendendo com a prática, com os exemplos dos outros, versus o que realmente é esse movimento conservadorista, né? Porque é uma forma de ditar ou de falar a respeito de como as outras pessoas devem agir. Então, uma coisa é você preservar alguns conhecimentos que você aprendeu, outra é você expor e querer que outras pessoas conservem algo que não faz parte delas mesmas. Então, esse forçar o outro a pensar como si mesmo, esse empurrar uma ideia para outra pessoa que seja muito voltada ao conservador, que seja muito voltada a uma época que hoje, com a modernidade, a gente não consegue acessar mais, a gente não consegue retomar esse lugar. Sim. É muito linear, né? É muito perigoso a gente chegar nessa ideia do tradicional, até que ponto esse é o tradicional e até que ponto isso é conservador. Justamente para a gente não esbarrar no outro e nas vivências do outro e como que o outro aprendeu da vida dele.
certo ponto, entra naquela parte do certo ou errado, né? Os julgamentos, que muitos juízes, né? Tem muitos juízes hoje em dia, né? O que é certo, o que é errado, porém, mediante do que é meu, né? A partir do que é meu, eu transformo o que é seu errado, né? Então, quando a gente se esbarra nessa palavra do conservadorismo, é onde a gente precisa ter, e falta esse cuidado hoje em dia, que tá tudo bem eu proteger o que eu penso, né? Tá tudo bem eu pensar que esse teto é branco, mas você olha e fala pra mim, Michelle, é um cinza. Tá tudo certo, né? Mas e aí, né? Como que eu vou transformar esse conflito, né? De óticas, pensamentos, vivências diferentes, sem que eu precise levar como conflitos e ataques morais, né? Às vezes estéticos, porque isso entra dentro dessa questão, né? De como eu vou... Sempre a gente vai se esbarrar nessa questão, nesse pensamento inicial, né? Sem que eu preciso atacar o outro, né? Sem que eu precise transformar sempre em conflito, sempre numa questão de moralidade, às vezes, né? Porque o conservadorismo, igual a Andressa disse... como que eu vou retomar coisas ali? Vamos entrar numa pautinha assim, que mulher hoje em dia, né, não pode se inserir, às vezes, no mercado de trabalho, né? Porque precisa ali ficar em casa, criança, menos trabalhar, né? E tem pessoas que ainda defendem, né? Bate nessa tecla que não é, né? Mulher não é para trabalhar, para ficar em casa, mas como... Estamos em outros tempos, né? Como se o serviço doméstico não fosse um trabalho. Exatamente. E aí a gente esbarra em algo que a modernidade já trouxe outra necessidade, né? A gente já tem necessidade de uma independência financeira em grande parte dos lares. E aí focar que alguém que busca essa independência financeira, alguém que busca ser autônomo, né? Sim. Ser um adulto funcional de uma certa forma, é errado, é complicado. Você tá tentando medir o outro com uma régua que às vezes cabe na sua realidade ali. Sim, a questão do comportamento e estruturas familiares, elas são, assim, variadas de várias formas, né? Variadas de várias formas, redundante. Mas, assim, tem vários tipos de estrutura. Então, tem, sim, aquele casal que vai ser mais conservador, onde o homem sai para trabalhar, a mulher fica em casa, trabalha em casa ali com as crianças, serviço doméstico e tudo. E tem outras que vão se formar de outras formas, né? Hoje em dia, a gente está vendo que tem algumas mulheres que preferem sair para trabalhar e homens ficar em casa. Sim. E tá tudo certo. Exatamente. Só que quando a gente vai e se depara com essa rede social, que algumas famílias vão comentar sobre essa rotina, que tem vários perfis de redes sociais que fazem essa gravação diária sobre a rotina da família e tudo. E tem algumas famílias que são estruturadas dessa forma. Onde a família, a mãe sai para trabalhar e o pai fica com as crianças, com o serviço doméstico, certo. E isso estrutura. Se a gente for ampliando cada vez mais, a gente entra casais homoafetivos, estruturas de mães solos, pais solos, que a gente está tendo uma crescente de ver homens que estão nesse lugar de cuidado. Ainda é pouco, mas tem. Sim. Né? São poucos, mas tem. Mas esse lugar, e aí aonde que... Se eu tenho um pensamento conservador e eu fujo dessa estrutura de que o homem vai em busca do trabalho e a mulher fica dentro de casa, eu tenho o passe livre para criticar. Certo. Fala que isso não é o convencional, que isso não é o certo. Então, a gente coloca muito essa... de acordo com o meu ponto de vista, com o que eu penso, né? No outro. E o outro, ele não tem a necessidade de seguir aquilo que eu penso. Mas isso, o outro me incomoda e eu acho no direito lá da minha casa de digitar e incomodar ele e falar assim, não, você está errado, a forma com que você vive, a sua vida está errada. Você tem que... E é esses comentários atravessados, né, que às vezes acabam virando esses conflitos desnecessários, né? Porque às vezes o que eu acho que para mim
é o legal e eu vivo, defendo aquilo e aponto e ataco o outro de uma forma, né, que o prejudica, querendo ou não, e dentro dessas relações que o Pedro trouxe aqui, é uma coisa assim que vira uma angústia de quem às vezes está ali lendo, né, ou de quem às vezes está recebendo, né, porque tem muitas pessoas que é mais um amargurado, né, muitas dessas palavrinhas que a gente vê, e tem aqueles que se defendem. Então fica ali, né, um falando A, outro falando B, e dentro dessas questões, né, vão aparecendo vários comentários a partir daquilo que eu quero agora é te atacar. Eu não quero, às vezes, mais defender o que eu penso. Agora você virou meu alvo, eu quero só te atacar. Então, a gente vê, né, o que partiu de um pressuposto de eu defendendo o meu pensamento, minha ideologia, tudo certo, que tem um aqui, estou defendendo. Mas aí o outro foi, reagiu e já não aceitei a reação do outro. Mas aí fica a questão, né, porque eu não vou aceitar a reação e ele tem que aceitar o que eu penso. Né? Qual que tá aí? Qual que é o critério? Que eu não estou sabendo, às vezes, até também, né? Pensar. Eu falo, o outro recebe, mas eu não posso receber aquilo que vem de contra. O que me chama atenção é que nessa terra de internet, né? E de culto ao ódio, agora partindo para um pensamento voltado para as mulheres, é muito mais fácil você ver uma mulher criticando outra mulher com os corpos, atitudes. E como é isso para vocês? Porque, na verdade, a gente vem de um histórico onde a liberdade é algo cerceado, a liberdade é algo questionado. O ser mulher e como a mulher deve se portar de forma livre sempre é questionado em várias épocas da nossa sociedade. E aí, quando a gente fala como que é ser mulher, a gente pensa nesse conceito do que é ser mulher numa sociedade, ele sempre vai esbarrar nessa ideia do que a gente precisa fazer e de como a gente precisa se portar. Esbarrar nessa autonomia que a gente tem financeira, na ideia que a gente tem do que é ou não ter filhos, no nosso corpo, na forma com que a gente se porta, né? Como que a gente deve falar, como que a gente deve agir, como que deve se vestir. E isso nada mais é do que impedir que ela seja livre em sua essência. A gente não tá falando que um tá certo e outro tá errado. Mas se você pensa como você deve se portar, se você já tem uma ideia de como você deve se vestir, de como você se sente à vontade daquilo, por que isso tem que ser colocado em xeque, se não como uma forma de te privar de ser você mesmo? Em uma sociedade. Por que isso é tão relevante? Por que é relevante discutir como que eu vou agir com os meus familiares ou dentro da minha casa, ou como que eu vou participar financeiramente da minha casa, se não como uma forma de impedir que eu tenha autonomia para sair de casa, caso eu precise, né, que eu tenha esse recurso financeiro, ou para comprar aquilo que eu entenda que seja mais viável para mim naquele momento, ou até mesmo para conquistar coisas que levam esse tempo e esse financeiro, no geral, para realmente ter algum tipo de aquisição, algum tipo de segurança no futuro. Eu acredito que essa segurança e essa liberdade, elas são sempre questionadas quando se trata da figura feminina. Sim. E isso é muito perigoso, né? A gente pode, sim, optar por ficar em casa, por criar crianças, por estar nessa realidade. Isso também é ser mulher e esse trabalho doméstico também é um trabalho. Porém, tudo relacionado a esses movimentos recentes, né? De falar sobre como que a mulher tem que ser, que tatuagem que ela tem que ter, como que ela tem que agir, cor de cabelo, idade, quantidade de filhos, tudo isso é colocado como uma forma de colocar a gente dentro de uma caixa, colocar a gente dentro de um lugar, né, específico de como a gente tem que ser, de uma regra, e privar a gente de ter realmente a autonomia que a gente tanto busca, que a gente busca há mais de 100 anos. Tem dois movimentos, né? Tem um movimento que parte das mulheres com ódio das próprias mulheres, e a gente tem um movimento Red Pill que infelizmente tá ali para cultuar também esse ódio às mulheres, né? Ao feminino, né? Ser mulher não tá sendo fácil. Ser mulher não tá sendo fácil. Não tá tendo lado. Mas e você, Pedro? Vamos lá. O que você pensa desses movimentos masculinos falando e ditando o que uma mulher pode fazer? Porque
Eu acredito, e eu posso estar errada, né? Que esse movimento ele vem como uma forma de falar como que uma mulher ideal, como que uma mulher é para casar, como que uma mulher para estar ali no meu convívio, ela tem que ser. Bom, partindo da perspectiva masculina, quando a gente olha pro homem e vê o movimento Red Pill, a gente sim, eu enquanto homem, eu me pergunto muito o que tá no corpo dessa mulher, qual que é a liberdade que essa mulher tem, que incomoda tanto aquele cara ao ponto dele falar de uma tatuagem, do cabelo, e até mesmo falar sobre a questão de supor que ela não teve uma figura paterna ou materna, né? Eu suponho que ela age assim porque ela não teve uma figura de pai ou uma figura de mãe para ser seguido. Então, o meu primeiro questionamento pessoalmente mesmo, é de me perguntar o que isso incomoda tanto nesses caras para que eles se sintam no direito de falar sobre esses comportamentos femininos, né? E engraçado é que falar de pai e mãe é muito visto como psicanalítico, né? Exatamente. E a gente tem essa ideia, assim, de por que pra psicanálise a gente fala de pai e mãe, mas não fala com esse viés. A psicanálise nunca teve esse intuito de cercear direito de alguém, de impedir a pessoa de ter a autonomia dela. Por que você acha que utilizam disso, de falar de como foi a estrutura dela familiar, de como foi a criação para poder dizer sobre a pessoa? Aí entra um assunto bem delicado. Ultimamente está em moda falar de se denominar psicanalista. Né? E a gente sabe o custo que é isso. Por mais que a gente se apresentou como psicólogos e psicanalistas aqui, mas a gente sabe o custo que é, né? Então, só abrindo um parênteses, né? Para ser psicanalista há anos de estudos, precisa de um tripé, que é a sua própria análise, sim, grupos de estudo e... eu esqueci o outro agora, deu branco. Nossa própria terapia, A nossa própria terapia. Então, são três tripés que eles precisam ter manutenção para você se colocar como psicanalista. E eu vejo grandes nomes na psicanálise não se colocando como psicanalista, tendo um cuidado muito grande nisso. Se colocam como psicólogos, estudiosos da área, entusiastas. Mas o título de psicanalista, ele tem um significado muito grande, né? Se a gente for para a teoria, Lacan vai falar melhor sobre o simbólico, o símbolo e todas essas questões. Mas voltando para o que você disse, a popularização da psicanálise, e a gente vê isso em vários outros termos, se a gente for pegar socialmente, culturalmente, a galera meio que coloca seu próprio prazer ali, né? Então, ali, quando a psicanálise traz essa questão do pai e da mãe, quando a gente vem para o popular, que é um conhecimento popular, e aí a gente pode pegar o ditado, a fruta não cai muito longe do pé, né? Esses ditos populares, essas coisas todas. Então, quando você pega esse conceito, ele deturpa ele e faz isso como uma via de regra, né? Você é assim por conta... Você se baseia naquilo que você vai falar. Então, dá mais credibilidade para que eu possa me sustentar sobre o argumento que eu tenho. Sim. Então, é muito mais fácil eu me basear em uma pseudoteoria, que na verdade é um achismo meu, para me basear sobre aquilo que eu estou falando, para dar credibilidade, né? A gente entende a psicanálise, sim, a função materna e paterna, ela é muito importante na nossa vida. Para o desenvolvimento da personalidade e tudo. Sim. Mas a psicanálise também tem um monte de outras coisas, porque essa complexidade do ser, né? Não para ali, você é assim por conta do seu pai e da sua mãe, pronto, você vai morrer assim. Até porque se fosse simples assim, né? Não precisava de anos a afinco de estudo, sim, e nem de muito tempo de terapia. Sim. A gente tem nossos pacientes que sempre estão nesse lugar, né? De
pessoas que precisam de repensar e de se autorresponsabilizar pelas coisas. E aí isso é nocivo até de se pensar neles. Por que é tão prático? Por que essa salada de fruta que foi criada de conhecimento, né? Porque aí você pega um pouco de conhecimento disso, um pouco daquilo, cria uma teoria, uma pseudociência ali, né? De algo que a gente já tem muitos anos de trabalho, muitos anos de produção, de vários autores diferentes. E aí eu vou falar sobre o outro de uma forma superficial. E aí o contraditório, ao meu ver, eu tenho a modernidade me trazendo, né, o chat GPT, eu tenho a internet me trazendo, né? essas teorias de forma superficial, porque ela dá um resumo de tudo aquilo que a gente estudou por tanto tempo. E aí, ao mesmo tempo, eu quero engessar o que o outro tem que ser do passado, usando essa tradição como uma desculpa, como um recurso, sendo que eu uso da modernidade para poder falar sobre como a pessoa tem que se portar. Porque se não fosse a modernidade, com toda certeza eles não iam estudar toda a teoria. É o tanto que isso é contraditório. Muito. Então, eu quero que as pessoas voltem ao passado, mas eu uso a modernidade para ter uma forma ali de castrar mesmo. Vou usar o termo psicanalítica. E aí a gente vende o quê? A gente vende uma melhora rápida, a gente vende 5 formas de reagir, né? De melhorar como mulher ou como homem na sociedade. Vou cuidar da sua saúde mental em 3 dias. Isso é interessante também, voltando à pergunta que você tinha falado antes. Recentemente saiu novamente uma pessoa vendendo um curso e falando sobre a masculinidade. E aí, agora, as 2 bebendo água foi ótimo agora. Não foi ensaiado. Nossa, tá engasgado, né? Não foi ensaiado. Saiu um curso sobre isso. E aí, tem uma página que eu sigo, que ele fala sobre esses estudos masculinos. E, em especial, ele foi falar sobre esse comportamento do Red Pill. Que eu vou vender um curso para você, sendo Red Pill, eu vou agredir a sua masculinidade. No sentido de que não estão deixando a gente ser homem, não estão deixando a gente exercer a nossa masculinidade. Então, a que ponto não está deixando? Então, a que ponto o homem, ele realmente, tá difícil ser homem. Por que tá difícil? Então, é um ponto de discussão que eu mesmo fico me perguntando sobre essa questão, porque aonde tá o homem e aonde ele tá se perguntando o que de fato é. Então, a gente vê que o movimento feminista ele tem mais de 100 anos aí. Sim. Então, e eu acho que o homem parou bem antes disso. De pensar o seu lugar na sociedade, porque é um lugar de privilégio. E aquilo que a gente vem pensando muito, né? E quando você traz essa pauta de como é ser homem hoje em dia, né? E como é ser mulher também hoje em dia, porque cria-se os 2 temas aí, né? Mas quando a gente pega sobre esse movimento das mulheres e vemos o quanto crescemos, né? Ocupamos os lugares jamais imaginado aí se ocupar. E tanto que esses ataques vêm, né? E quando a gente fala aqui um pouquinho da psicanálise que vocês passaram, eu fiquei pensando aqui o quanto que a psicanálise não tem esse viés do julgamento, né? Primeiro, a psicanálise não veio para julgar, para vir, pra não é nosso papel. Não é o nosso papel. E quando se constrói esses pensamentos e coloca ali a psicanálise como base, nós já encontramos opa, pera ali. Porque a psicanálise ela vem para literalmente sustentar o sujeito, isso, né? Porque você pega a brincadeira eu tô aqui, vamos sustentar esse ser que é você. Então, dentro do set terapêutico, a gente encontra muito as pessoas, às vezes, com vontade de falar. Uma necessidade grande de falar de si mesmo. De si mesmo. Do seu desejo, das suas vontades. E, a gente, generalizando, a gente encontra falas bastante... que me comove bastante.
Porque, tipo assim, é só aqui que eu consigo Sim. falar disso. Eu acho que é geral, né? Acho que a gente já escutou isso de diversas maneiras diferentes, mas acredito que principalmente naquele espaço ali, né? Você com o outro, naquela troca muito singular que a gente Sim. escuta, né? Só aqui que eu posso esvaziar, esse é meu espaço. E por quê? Que a gente tem tantas mídias sociais, porque a gente tem tantas pessoas falando de tantas coisas diferentes e a gente não tem esse espaço para se falar do seu próprio desejo, para se falar de você mesmo. Sim. Deveria ser um espaço mais democrático. Sim. E a gente, voltando à questão do ódio, é preocupante, Michele, porque você se depara com... Agora a gente está passando na plenária a lei de misoginia e tem uma galera falando contra. E o tanto que isso é complexo, porque, de novo, a gente vai basear na cultura do ódio, Sim. de perceber que, tipo, nós homens estamos matando vocês, mulheres, por puro ódio, por ver a liberdade de vocês Exatamente. e não sustentar isso. Por que me incomoda ver uma mulher livre? Sim. Né? Livre no seu jeito, no seu cabelo, que a gente pode falar, o cabelo afro hoje em dia tem uma outra perspectiva, né? Eu adoro música e artes em geral, assim, e tem um artista que ele em particular ele pega, né? E fala que ser preto hoje em dia tá na moda. E realmente tá na moda, né? Então tem essa cultura, a questão da sexualização dos corpos negros. Então, toda essa questão do privilégio, do homem branco, cis, ele permeia e ele acaba passando para outras estruturas. Porque eu vejo mulheres também criticando mulheres. Sim. Eu vejo Muito. homens negros criticando a sua própria raça, a sua própria condição. Sim. Todas essas questões ali. Então, nos próprios grupos de minoria, tem esse culto ao ódio. Sim, né? E assim, a gente citou aqui o movimento Red Pill, mas a gente tá falando de todos os movimentos em geral. O Red Pill é um exemplo, porque é algo que tá atual, a gente vê isso em todas as redes sociais, a gente vê diretamente movimentos do plenário, a gente vê movimentos de famosos falando a respeito disso, mas a gente tá falando de movimentos em geral. E o resultado disso, E o né? Sim, a gente tá falando de movimentos em geral que fomentam qualquer tipo de atitude, né? De comportamento de outras pessoas e de julgamento desses comportamentos de outras pessoas, porque a gente explica muito esse ódio como uma forma de negar a si mesmo, como uma forma de se deparar com aquilo que você não reconhece em você e acaba enxergando na liberdade do outro esse incômodo. A psicanálise, ela explica, né, que o amor e o ódio, ele anda ali bem próximos porque são sentimentos similares. A gente tem a ignorância, né, como um sentimento oposto. A gente tem também essa angústia como o principal sentimento, o sentimento que a gente mais trabalha, né, no consultório. Mas o amor e o ódio, ele sempre vai estar ali nessa dualidade, ele sempre vai estar caminhando junto. E se eu amo e odeio na mesma proporção, então é um motivo de discussão. É um motivo para você parar e repensar o quanto você odeia aquele assunto e o quanto você tem de afinidade ou similaridade com aquele assunto que você odeia. Porque, de alguma forma, ele vai estar interligado, mesmo que inconscientemente, mesmo que você não perceba no seu dia a dia, mesmo que você acredite que aquele grupo específico, ele é muito diferente de como você vive, mas, às vezes, essa diferença, ela nem é tão gritante, assim, não é tão similar, ou melhor, é tão similar quanto o que você vive no seu dia. E por se tratar de uma questão tão, às vezes, inconsciente, né? O outro ali não se depara como se fosse um problema, né? Ele sempre vai defender isso como um pensamento, é o meu jeito de ser. É o meu jeitinho. É o meu jeitinho. Então, quando, né, nós olhamos por essa ótica e colocamos dentro da psicanálise, aí que a gente vê o resultado, o quão grande é o problema, né? A gente enxergar isso como não é a sua forma de ser que está errado, né? Não é da questão assim, mas é como você expõe isso, é como você leva isso, né? O Pedro passou pela essa questão de mulheres, falando sobre mulheres,
E isso é muito coloca como uma ausência mesmo, né? Do que eu tenho ali, não dou conta, às vezes, de sustentar em mim. E eu preciso apontar em você, mulher que faz e mostra, né? Então, isso vira para mim, nossa, uma questão muito feia, muito errado. Então, aonde que o que eu estou querendo falar de mim? Né? Então, aquela fala que eu falei lá no começo sobre a questão do o que às vezes eu não consigo deparar ou elaborar em mim, né? E sempre a gente fala, né? Como uma faxina mal feita, leva ali para baixo do tapete, né? E quando aparece, fala, e aí? Né? Eu tenho isso, mas aí? Mas eu não posso apontar como se fosse o meu desejo também. Então, apontar e não sustentar que o outro sustenta esse desejo, para mim já é uma grande confusão. Eu acho interessante isso você trazer como pauta, porque eu vejo um movimento na rede social que eu acho muito engraçado. Às vezes as pessoas postam vídeos, né? Reels ali, motivacionais e tudo, ou alguma fala que chama atenção, mas nunca é pra mim, é pro outro. É pro outro, nunca serve. Eu quero que aquela pessoa específica veja. Sim. Então aquilo não é pra mim. Então, tipo, realmente, o que será que aquilo ali quer dizer de mim? Nada fez sentido. Nada fez sentido. Sim. Por que pro outro serve pra mim não, né? Mas é sempre assim, né? Eu sempre vou apontar no outro aquilo que é pra mim. Mas qual é o problema, né? De eu falar que é pra mim. De reconhecer isso também em mim, né? E é o que acontece muito hoje em dia nas redes sociais, é isso, né? Eu estou ali no telefone ou num computador atrás das telas, né? Estou sendo protegida, ninguém me vê. Mas vê, né? Porque eu levo aquilo que é meu. Só que a pessoa acaba que nesse ato, vamos, né? Inconsciente, ou pode falar que tem um pouquinho, às vezes, uma consciência aí, assim, né? Mas que eu vou sempre ficar paralisado naquilo, né? O outro não está me vendo. Aqui talvez eu possa ser eu. Falamos dentro do set terapêutico, né? Que ali dentro dessa singularidade, eu e o meu profissional, eu posso falar, eu posso abrir as minhas angústias, se tá tudo bem. Tem uma forma ética, o outro não vai levar. E às vezes o outro faz com que a internet seja o seu set terapêutico, né? Porque aí vai e aparece as pessoas ali te dando conselho, te dando palavras que, nossa, me senti bem. Exemplos. Mas aí dentro dessa angústia toda da minha não elaboração, eu vou continuar repetindo isso como se fosse, estou expondo apenas o que eu penso. E é o cuidado que a gente sempre olha e fala, calma aí, cautela, né? E a verdade, assim, são sentimentos viscerais. Amor e ódio é muito visceral. É aquela coisa de que a gente sente no âmago do ser, né? A gente expõe ali diretamente se a gente tem esse favoritismo de uma pessoa pública, se a gente gosta de uma música, de um cantor, se a gente gosta de um posicionamento político. E da mesma forma que a gente expõe o que a gente gosta, a gente expõe o que a gente não gosta. Mas qual a identificação que você tem com aquela situação? O que te pega, o que realmente te fomenta de falar sobre o que você mais gosta e o que você mais odeia naquilo e que se esbarra no seu eu. Na terapia, a gente fala muito de si, né? A gente fala da pessoa como protagonista da própria vida. Exato. Porém, nas redes sociais, você não é protagonista nem do seu próprio perfil. Porque o que você posta ali, o que você expõe é muito o que você quer ser visto. E aí, o que a gente tá questionando aqui é o como você compartilhar as coisas como uma verdade absoluta, né, pro outro. E o porquê que você compartilha isso como essa verdade. E como que você realmente vai acreditar que aquilo é seu ou se é do outro. E em grande parte, aquilo que você compartilha como verdade vai se esbarrar sempre no seu eu. Em como você foi criado. Em como você interpreta as coisas, se você realmente concorda ou não com aquela situação, mas o que você já teve de vivência, de experiência, de violência ou não, de trauma ou não, tudo isso vai levar em conta. E é isso que a gente tá falando, né? De o quanto você odeia aquilo vai dizer mais sobre você do que do assunto que você odeia. E essa provocação, ela precisa de ser levada em conta, não só no setting terapêutico, ela precisa ser levada em conta sempre, justamente para que você não tente cercear ou enquadrar o outro numa realidade que é só sua. Jogando meu achismo pra fora, e vocês duas falando, eu observei que apareceu uma palavra muito interessante. Que eu acho que
É achismo mesmo. Porque a psicanálise tem essa vertente acolhedora, né? Ela vai trazer esse acolher para que a pessoa ali... Mas a palavra usada por vocês ali, que eu fiquei observando vocês falando, foi provocação. Sim, então, que é doloroso, né? A psicanálise tem muito dessa questão provocativa, sim, né? Sim. Então, como é pra você? O que você tá sentindo? Então, quando você traz essa provocação ao outro, né? Porque é nesse sentido de provocar. Como a gente tá falando sobre um sentimento muito forte, que é o ódio, né? A gente passa pela raiva, pela tristeza, pelo amor, pela alegria. Mas o ódio é esse lugar que às vezes a pessoa nem se permite sentir, né? Sim. Não, eu tô com uma raiva, tô com isso, tô com aquilo. Então, quando... pegando essa palavra mesmo, provocação... Então, quando você tá no set terapêutico e provoca o outro e o outro se permite sentir o ódio ali... Não, eu odeio mesmo, eu estou com raiva, eu tô ali cheio disso. Então, a psicanálise, ela leva para essa sensação de provocação o tempo inteiro. Sim. Então, no set terapêutico, isso pega, né? Nessa intenção de vamos explorar esse sentimento. E a gente falando aqui, o ódio, ele precisa ser explorado. Sim. De várias formas, de vários âmbitos, de perspectivas diferentes, né? E dentro disso, a gente tem essas movimentações. Infelizmente, a gente tem movimento Red Pill, a gente tem movimento das mulheres contra as mulheres, mas a gente vê isso em grupos de gays contra as gays, de negros contra negros. Sim. Então, essas minorias de representatividades, dentro dos seus próprios grupos, têm esses movimentos de ódio, né? E por que isso não é explorado, né? Então, trazendo um exemplo do grupo LGBT. Por que a bichinha Poc-Poc Pão com Ovo é rechaçada? Os estereótipos, né? Estereotipada dentro do próprio grupo. Que não pode ser assim, não pode ser assado. Você tem que ser assim, você tem que ser assado. Então... Isso tudo é uma provocação muito grande, né? Por que o outro não pode existir dessa forma, né? E a gente vê isso passando em vários conceitos. Voltando no tema ali da discussão, que seria essa questão do conservadorismo. Então, até para você ser gay, você precisa ser homem. O padrão. Qual que é o padrão que eu tenho que ser seguido? O que é ser homem? O que é ser homem? Ainda nem se sabe, né? Você cria esses cursos aí pra saber como ser homem. O que é ser mulher? Da onde vem, gente, né? o que é existir nesse mundo, exatamente. Né? E quando você coloca essa questão, né, Pedro, da provocação, do acolhimento, a gente tem que pensar que para ser acolhido antes aconteceu uma exclusão, né? Teve uma exclusão. Você colocou aí os padrões, né? De como ser gay, de como ser mãe, de como ser mulher. Então, aonde ser acolhido? Como ser e por quem ser? Sim, e aí entra no que a gente começou a discutir, né? Porque o primeiro sentimento sendo o ódio, a gente, mesmo sendo o sentimento, o primórdio do ser humano, né? Sim. É isso que eu queria dizer. Mas a gente não lidou com isso naquele lugar. Porque a partir do momento que a gente torna esse sentimento de raiva, de tristeza consciente, a gente é ensinado a engolir esse sentimento, a não falar sobre isso. E que é proibido sentir isso por aqueles que a gente ama. A gente ensina as crianças que isso é proibido, que não pode ter raiva do colega, com a questão do bem, que não pode ser triste com seus pais. E assim, todo sentimento ele tem que ser validado de alguma forma. E se ele não é validado, ele vai respingar em um outro lugar. Em algum lugar ele vai, né, parar, mesmo que no inconsciente, mas ele vai pra algum lugar. Das vezes no inconsciente. Muitas das vezes no inconsciente, que é onde se cria o trauma, né, que a gente tanto trabalha. Mas vai ser reprimido, ele vai acontecer alguma coisa com aquele sentimento. E aí, a partir do momento que a gente ensina que isso é errado, a gente cresce frustrado com o sentimento que a gente tem no dia a dia,
Porque a realidade, a vida adulta, o cotidiano, ele sempre vai provocar a raiva, a tristeza, a felicidade em alguns momentos. Mas quando a gente não sabe lidar com aquilo na essência, como que a gente vai lidar com as adversidades da vida? Como que a gente vai lidar com uma perda de algo ou alguém? Como que a gente vai lidar com a falta de dinheiro? As frustrações, as frustrações em geral. Eu vejo duas coisas aí no que você tá falando. Primeiro, tem um movimento da onde que eu estou no ponto de aprendizado. Então, tipo, você não pode sentir raiva. Dá o seu jeito aí, engole isso e tá tudo bem. E a outra eu não posso... a segunda... O segundo viés nesse sentido eu não dou conta de lidar com o seu ódio. Sim. Para ilustrar melhor isso, a questão das mães... só das mães. Olha, eu culpabilizando as mulheres. Olha, Pego na curva. Você quer falar alguma coisa? Mas eu não vou culpabilizar só as mulheres ali, só as mães. Mas eu vejo esse movimento, ultimamente eu tô vendo muito esse movimento, por estar dentro da escola, das famílias não sustentar o ódio das crianças. Que você não pode sentir raiva da mamãe e do papai. Você não pode ficar chateado assim. Você tá privando a criança, né? Nesse sentido, validar. Tá tudo bem você sentir raiva... Por isso, mas você não vai ter acesso ao seu videogame por hora. Isso, já se cria uma punição ali logo após, né? E o que você traz é tão, assim, exemplar, né? Porque a gente fica na ponta, assim... A criança tá lidando já com essa questão de repressão ali seu primeiro contato, a família. Sim. Então, se com a minha família, com o papai e a mamãe, eu não posso sentir... aonde eu vou explodir, às vezes não sei. Esse menino sabe cuidar de um brinquedo, quebra tudo. Gente, o que tá querendo falar? Às vezes é ali que ele tá expressando. Mas, de novo, já tô ali, de alguma forma... Barrando né? esse sentimento. E volta na primeira coisa que a gente falou, né? Porque o bebê, ele vai entrar em primeiro contato com essa frustração. Isso. Sim. Né? E cadê meu peito? Eu não tô limpo. Eu quero gritar. Tem algo incomodando aqui, não quero dormir. Mas eu fico pensando, né? Quando a gente fica aqui conversando sobre essa questão, né? De como... essas repressões, né? Mas como esse espaço... né, ele vai se dando ao longo, né? Como que a gente vai conseguindo construir essa liberdade de se mostrar para o outro de fato, né? Esses sentimentos. Como que esse espaço, de fato, ele é construído? Porque parece que fica tão no não, né? Nessa castração de verdade, né? Em algum momento isso tem que romper, Em algum momento isso precisa ser rompido, exatamente. Quando? Pois esse rompimento, ele é brusco. Porque eu já vi isso acontecer no set terapêutico várias vezes. Então, a pessoa... Que a gente fala da nomeação. Quando você nomeia aquela estrutura para a pessoa, aquilo ali... Você vê na expressão, no rosto, no jeito. Às vezes ela vai chorar, às vezes ela vai rir. Às vezes ela vai demorar uns dias e ela vai te mandar... Ou ela vai te mandar uma mensagem, preciso de uma sessão agora. Ou ela vai voltar na outra sessão, tipo... Nossa, né? O que a gente fala, o famoso insight, né? Exato. Disso tudo. Mas a importância de nomear e quando você quebra essa estrutura para a pessoa. Então, a gente tem validações, às vezes, dentro do set terapêutico de casos onde que você traz uma nomeação para você, para a pessoa, fala assim, mas não é isso aqui que você tá sentindo? A pessoa fica, tipo... Ela para, ela fica muda, ela... Sim. Às vezes ela entra em estado de negação, não é isso. Sim, a resistência, não, você tá viajando. Não penso já que seja ouvi assim. diversas vezes, mas eu não posso ter raiva dessa pessoa. Exatamente. Principalmente quando se trata, né, dos pais. Não, Sim. da minha mãe não Que pode. isso? Sim. O quanto que isso lá atrás foi ensinado a não sentir, né? E aí, como todo sentimento, né, não lidado, como tudo que é varrido para debaixo do tapete, uma hora isso vai extravasar. Sim. Né? A gente tá falando de pessoas que convivem com várias coisas, vários acontecimentos diferentes ao longo da vida.
em algum momento isso vai extravasar, isso vai extrapolar, isso vai gerar sintoma físico ou psicológico, isso vai desafogar de alguma maneira. E se você não desafoga na terapia, você vai desafogar onde? A gente vê esse desaguar nas redes sociais, com toda certeza. Não somente isso, não né? somente isso. Vícios. Né? Então, tipo, falando do masculino. Então, a gente vai ter vício em pornografia, vício em cigarros, vício em violência. Então, nós, os homens, a gente tá no topo da agressividade. A gente tá no topo de suicídio, a gente tá no topo de vícios. Sim. Em geral. Vícios em geral, né? Vício em jogos. Todas essas questões que a gente bota pra fora. O homem, ele é muito mais violento consigo mesmo. Nesse sentido, ou ele eclode pra ele mesmo, né? Se afundando em vícios e outras coisas, ou ele explode sendo um cara violento dentro das suas relações, porque ele não sabe lidar com seus sentimentos, com as suas frustrações. Então, é um dos pontos também que a gente traz ali, analisando as masculinidades, que é muito forte. Então, é muito mais fácil você ver um cara disposto a te dar um pix pela relação, pelo que vocês têm, do que um cara pegar na estrutura mesmo. Dando um exemplo, falando: André, eu vejo que você está triste, você está mal. Eu, enquanto seu companheiro, eu não dou conta de estruturar aquilo. Sim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer serviços para você. Eu não vou dar conta de sentar e falar: senta aqui, vou te dar um abraço. Vou ficar calado do seu lado. O silêncio, esse silêncio de sustentar o outro, né? Da sua frustração, da sua raiva, do sentimento que você tá passando ali, da angústia, né? Mas aí eu vou provocar uma outra coisa, né? Porque aí, se a gente não dá conta, se o homem não dá conta desse sentimento em casa e tudo mais, a gente também não dá conta de segurar isso nas crianças. E por isso que a gente tem esse incômodo também com as gerações futuras, né? A gente fala tanto de, essa geração, nossa, tá tão difícil, essas crianças estão muito pra frente. Mas por quê? A gente não soube lidar com nada disso antes. E aí, ao mesmo tempo, essa discussão masculina é super válida, eu acho que pra todos os campos. Porque principalmente as crianças, a gente não tá sabendo lidar com o fato delas conseguirem se expressar de uma maneira, às vezes, até mais ampla do que a gente conseguiu nessa mesma época. E aí a gente fica tentando barrar e limitar e tentando entender ali e usar de muitos achismos, de muita pseudo-teoria para tentar essa criação da melhor maneira possível. A gente sabe que não tem cartilha para ser mãe e pai. Mas aí, se eu não dou conta de uma expressão de sentimento de uma criança, como que esse adulto vai dar conta da própria expressão de sentimento ou do sentimento de outros adultos em volta? É onde que a gente barra na quebra. É a importância mesmo de fazer terapia. Terapia hoje, terapia amanhã, terapia sempre. Então, que é esse local de autoanálise, de autoavaliação, para você ver, porque a psicanálise, além de provocativa, ela vai trazer também um ponto de autopercepção. Porque nós sabemos que a terapia ela acontece muito mais fora do que dentro do set terapêutico. É a sequência. E é o convite o tempo inteiro. Se observa. Você tá vendo? Você tá repetindo? O que isso quer dizer? Então, o tempo inteiro, a psicanálise ela vai estar nesse ponto provocativo, né? Mas ela vai, o tempo inteiro ela vai pegar e fica atento a você. As coisas que estão te rodeando, mas fica atento à sua reação sobre isso que está acontecendo. Só pegando um ponto que a Andressa trouxe sobre essa questão do não sustentar o que às vezes a criança traz, né? Essas expressões, os movimentos infantis, né? Então a gente olha e se depara com um tanto de adultos que às vezes julgam, que às vezes falam: eu odeio criança. Nossa, eu não dou conta de criança. Né? Essas crianças hoje em dia não tem limite, porque falta apanhar, falta não sei o quê.
Então, e o que a Andressa traz é tão importante a gente ficar atento, porque muitas das vezes é a forma da criança se expressar, né? Um ódio, uma alegria, uma felicidade extrema, mas que muitas das vezes o quanto que isso a gente coloca no potinho até de diagnóstico, né? E vira até diagnóstico para um adulto. Sim. Ah, não, mas tá na moda, né? Isso, então. Tá todo mundo com precisa DSM. nomear, Não, mas tá todo mundo com DSM. Ninguém Então, sabendo de nada, mas tá todo mundo com DSM-5. Exatamente. Você vai olhar os comentários lá, é, pelos traços, é um autista. Então, borderline, nossa, tô encontrando vários borderline. Falei, sério? Você jura? O quanto que isso é perigoso, né? Porque essa falta da sustentação em nós, olha o quanto que a gente projeta numa criança. Sim. Né? O quanto que a gente já, lá da nossa casinha, a gente já fala que o outro não pode, né? A criança não pode ter aquelas formas reativas. Por que um adulto pode, uma criança não pode? Né? E se ela tá criando ali o seu jeito de sentir, o seu jeito de falar, de comportar, a sua identidade, né? Por que a criança não pode se expressar? Não, porque na minha época ela já era chinelada. Então eu já começo a colocar os meus achismos, né? Sobre a criação do outro. E aí também a gente vê as birras adultas, né? Porque a gente acha que só criança faz birra. E só criança se comporta dessa forma primitiva. Eu né? amo esse corte de ó. Deixa eu falar. Porque, assim, eu acredito que quanto mais você se priva, né, de ser primitivo nesses primeiros momentos, mais a gente esbarra com Sim. um adulto infantilizado ou uma situação, um comportamento infantil em certos adultos. E aí a gente vê um adulto podando uma criança, às vezes, fazendo uma birra por conta de um brinquedo, mas a gente não vê, né, as discussões acaloradas dentro de uma rede social, que nada mais é como uma birra de eu quero que o outro se porte Sim. como eu não consigo fazer isso, então eu vou falar pra ele o quanto que ele tá errado. Exato. Eu vou bater o pé, eu vou questionar e eu vou fazer com que ele entenda a qualquer Sim. custo que aquele comentário que ele fez tá errado. Tá errado. É. A que custo? É onde eu preciso, de qualquer forma, anular o que você pensa, como você quer se expressar. Porque a minha forma é a melhor do que a sua. O meu jeito é o melhor do que o seu. E entra nessa questão tão disfuncional, né? Porque o outro, às vezes, não reconhece por aí. O outro nunca vai ser essa questão, né? Como eu estou reagindo da forma que o outro, às vezes, também pode vir falar, não, querida, você também não tá certa. né? E como o que eu fico me pegando quando eu vejo essas situações é exatamente o quanto eu não aceito, às vezes, a reação do outro. A reação do outro não pode ser dada, mas eu posso falar, eu posso tudo. Como se fosse, de fato, uma criança, né? Eu posso tudo. Mas eu não posso receber um não também. Eu acho que a Michelle acabou de responder a sua pergunta que você tinha feito. Aonde, né, vai desfazer esse nó, né, desse ódio, dessa agressividade que ela é reprimida na infância? Sim. Aqui na rede social. Né? Na vida, no lidar com as pessoas que você gosta. Exatamente. Exato. Porque ali eu sinto um espaço. Se não é trabalhado, se não é feito uma elaboração disso, a gente vai ter essa geração de adultos mimados. Vou levar pro outro de qualquer forma. De qualquer forma. E aí, quando a gente se reprime demais, o corpo, né, vai dizer de alguma maneira, Sim. né? Seja em qualquer tipo de comportamento, né? A gente tem o sintoma físico, mas em grande parte das vezes a gente leva pro outro aquilo que a gente não lidou com nós mesmos. Sim. E aí, ficar sempre depositando no outro algo que você precisa de reconhecer em si é nocivo, é perigoso. Muito. E aí, essas birras adultas, elas podem ser violentas, né, em alguns momentos, em grande parte dos momentos. E aí, não lidar com essa violência é também fazer com que o outro tenha que suportar a sua violência. E aí é onde a gente chegou nesse entendimento, né? De falar sobre amor e ódio, falar como é construído esses afetos, o quanto a emoção e expressar essas emoções, esses sentimentos, eles são válidos para todo mundo.
e por que que isso tem que ser discutido e não só vivido nas redes sociais e nessa polarização que a gente vê no dia a dia. A gente está lidando num ano de eleição, a gente está lidando com reações muito acaloradas com Copa do Mundo. reality show, Copa do Mundo, e a gente vê sempre esse movimento, né, de querer um certo, um errado, um bom e um mal, um vilão e outro bonzinho, né, outro mocinho. E a gente sabe que não existe um vilão senão você mesmo na sua própria história. E aí entra esse desejo, né, de que o outro seja realmente o vilão da minha história, de que o outro te tomou, né, foi o bruxo, foi quem causou toda a situação. Trago notícias. Você possivelmente é o vilão de alguma história. De alguma. Sim, se contente também com ser o vilão, às vezes. Às vezes é bom ser o vilão, gente. E é tão importante essa questão, né, Andressa, da elaboração, porque acaba que quando eu tenho uma certa noção do que eu faço com o outro, a tendência da não repetição é muito grande. Só que quando eu começo a normatizar, né, tá tudo certo, é assim, eu já repito aquilo de formas, às vezes, mais escalonadas. Sim. Né? Então, eu passo, às vezes, de uma agressão verbal, já vou para uma física, né? Então, eu fico oscilando dentro dessas vários tipos de agressões e, para mim, tá tudo certo. É o meu jeito de se expressar. Então, essa necessidade de elaboração, tanto na questão ali da infância, né? O papai, a mamãe, o tio, a avó ajudando, e também, depois de adulto, essa pessoa reconhecer, né, e levar isso para sua terapia, o quanto isso é importante para que não tenha esses graus, né? Porque hoje a gente vê resultados aí, né, de feminicídios, né, de discussão. Às vezes estou ali dentro de casa conversando sobre política, sobre o futebol. Ah, porque meu time é melhor que o seu. Toma aqui um tapa. Sim. Toma aqui uma agressão. Então, isso, né? O quanto que às vezes eu levo para essa forma física o que poderia ser resolvido de uma forma verbal. Sim. E se subjugar o outro também, né? Porque aí você coloca o oposto como alguém inferior, como alguém menor, como alguém que não sabe o que tá fazendo. Exato. E aí, toda vez que você subjuga e acredita que aquela pessoa, ela tá errada só em existir, né? Em grande parte da situação. E quanto mais se ela reagir, aí eu também me dou essa permissão de tomar o corpo do outro como se fosse meu, de lidar com a situação como se eu soubesse e tivesse que forçar com que esse outro fizesse o que eu quero. E assim, sucessivamente. E a gente falou muito sobre isso de criança, porque vocês também têm esse contato, né? Sim. Mas próximo de criança, a gente tem esse contato também, né? Tanto nos estudos quanto na clínica. Mas a gente vê isso muito com animais, com crianças, com mulheres, com qualquer tipo de minoria. A gente vê que existe essa coisa de, é só um bicho, não vai sentir. Ou, eu acredito que essa pessoa nem deveria estar se portando assim. Ela é, né? Olha o jeito que ela tá se vestindo, o jeito que ela tá se portando. Olha a tatuagem dela de borboleta. Sim. Então, acaba que acontece muito desses movimentos. Pelo fato de você existir, pelo fato de você ser quem você é. Isso pro outro é dolorido. Né? Ver que você sustenta aquilo que você não sustenta. Sim. Então, sobre isso, é interessante a gente trazer nesse primeiro episódio que os sintomas de palavras, ele nasce de um ódio. E estamos aqui para falar sobre esse nosso processo de elaboração. Nós pensamos em um espaço onde que a gente pode falar de forma assertiva, ética, baseado na teoria. E também a gente colocar o nosso achismo para fora. O nosso modo de pensar. Literalmente, eu acho que Sintomas em Palavras é muito bom, porque a gente tá trazendo os sintomas da sociedade como um todo. E esse convite, Vou rasgar cedo agora. Eu acho que... Acho não.
É muito bom ter vocês duas. Já não quero achismo, não. Eu quero real agora. É muito bom ter vocês duas aqui comigo, ter topado essa história de fazer um podcast onde que a gente pode falar através da nossa elaboração. Então, é muito importante a gente falar também que o podcast nasce dessa... O que a gente vai fazer com isso, né? Sim. Então, fomos primeiro para a rede social e falamos um pouco sobre aquilo que nos incomodava e aonde surgiu a ideia. Então, vamos sentar, então, vamos fazer um podcast. Vamos elaborar isso certinho, realmente, né? Nossa ideia surgiu do ódio e do ódio principalmente em ver que a gente deposita muitas expectativas em vários anos, né? Anos afinco de estudo, e que a gente acaba não se portando, não falando a respeito do que a gente pensa, do que a gente já estudou, do que a gente vive, com esse medo de como a gente vai ser julgado, com o receio de como as pessoas vão aceitar isso, se isso vai ser não ou colocado ou não em xeque, se a gente estudou realmente, se a gente tá bom, se a gente tá pronto para poder falar sobre essas coisas. E a gente vê muitas pessoas que às vezes só pega ali no superficial da rede social, só pega no superficial do que o chat traz para elas, falando sobre assuntos que a gente conhece com maestria, que a gente já convive ali nas terapias, né, na troca com os nossos pacientes de uma forma muito ampla. A gente já sabe, a gente já tem esse embasamento, a gente sabe que sabe disso. E aí a gente vê essas pessoas, às vezes, com maior liberdade de se expressar, com cursos, com ideias, com as redes sociais lá bombando. E a gente, às vezes, limitado a esse achismo do que será, como será que o outro vai aceitar tudo isso. E a gente trouxe isso para essa discussão também como uma forma de abrir para que as pessoas também tenham contato e também democratizar, né, a ideia da psicologia, da psicanálise, que as pessoas possam discutir sobre isso, conversar, às vezes, não com uma nomenclatura muito formal, para que todo mundo consiga entender. E aí, caso vocês sintam, né, que não está sendo muito compreensível, vocês podem chamar a nossa atenção por aí, porque a intenção foi conversar com algo muito atual, de uma forma muito tranquila, sobre algo que a gente entende, que a gente já vê no nosso dia a dia de psicoterapeuta, de psicanalista e tudo mais. Que a gente está no meio desse movimento social também. Então, além de observar a sociedade, a gente também está imerso a ela. E eu acho que é o ponto de discussão principal dos Sintomas em Palavras é trazer essa reflexão, né, dos nossos sentimentos, das nossas sensações, emoções. E vamos, né? Vamos que vamos aí. Trazer no simples, né? No simples das palavras, né? O que a gente tem como entendimento desses assuntos, né? Desse de hoje, dos que vão vir. E que as pessoas se sintam acolhidas, né? De alguma forma, do que a gente traz. E que a gente não fique só pautado na questão do achismo, né? A rede social, como a gente já falou e sabe, é um portal, né? De críticas, de elogios, de sugestão. E que nós também estamos abertos, né? A tudo isso. Que a partir do momento que a gente põe a nossa carinha para jogo, a gente tem que entender que nós vamos elaborar aquilo que vir, né? Mas que nós estejamos prontos, né? Para mais esse desafio. E que nós consigamos de uma forma limpa, clara, né? E justa também, né? Com a gente, com a teoria, com o nosso profissional, né? Que essas informações e essas conversas aqui sejam transmitidas de uma forma legal. Produtiva e provocativa. É o dedo na ferida, literalmente, né? E a ideia da palavra é que pela palavra, né, que a gente começa. Pela nossa escuta, por aprender a ouvir o outro e pelo que o outro tem a dizer no mínimo detalhe, naquela palavra, naquela frase mal elaborada, né, que a gente solta e que depois a gente vai perceber o absurdo que a gente soltou, que a gente encontra também o sintoma, que a gente encontra o que a gente pode lidar melhor, o que a gente pode interpretar, que a gente pode ressignificar. E por isso, né, Sintomas em Palavras, eu acredito que já diz mais do que qualquer outra coisa. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. E espero estar sendo justa, né? Nesses achismos e no que a gente fala também, que faz mais parte da nossa vida também, além da teoria. Exato. Sim. Então, finalizando, eu quero pedir para as pessoas se inscreverem no canal,
acompanhar a gente nas redes sociais. Deixem comentários, temas que vocês acham relevantes pra gente comentar também. Mas já vou deixar um gostinho ali, que a gente já conversou sobre. O próximo tema aí vai ser sobre o universo feminino. Então vai ter muita coisa boa, muita provocação. E aí eu espero que vocês assistam o próximo episódio também. E, de novo, muito obrigado, Michelle e Andressa. Foi ótimo. Espero que nos próximos estejamos juntos Teremos novamente. muitas pautas ainda, galera. Muita coisa pra se conversar. A internet vai fornecer várias pautas pra gente. Talvez no próximo episódio a gente mude. Mas é isso. Obrigado. Obrigada.